O Flamengo é conhecido por levar quase todos os jogadores do Santos quando eles estão numa fase muito boa. A gente tem aí Gabigol, a gente tem aí Bruno Henrique, a gente tem Giovânio, a gente tem uma porrada de jogadores que saíram daqui e foram pro Flamengo. O alvo da vez agora foi o Brasão, mas o Santos foi mais inteligente do que isso. Vamos falar sobre a recusa do Santos depois da vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que assiste esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o Isso é Santos. Voltando agora para falar finalmente de uma inteligência do Santos, de uma ação inteligente do Santos, né? Finalmente o Santos pensou duas vezes antes de fazer qualquer venda importante. Até porque o Santos agora quase não tem goleiro, cara. A gente emprestou o João Paulo, então meio que fica difícil da gente sair dando goleiro para todo mundo, né? Inclusive eu não sei onde está minha caneta para eu poder ticar as informações aqui que eu vou falando para vocês. Enfim, eu não vou precisar agora disso. O Brasão é um dos melhores goleiros do campeonato. E quem discorda disso, a gente sabe que ou é muito clubista ou não tá enxergando bem as coisas. Eu inclusive fiz um vídeo no TikTok falando que ele é o melhor goleiro do Brasil. E o fato de ele estar fora do top 5 de defesas do Globo, da Globo, né? Top 5 de defesas do primeiro turno do Brasileirão. Se você quiser ver até esse vídeo, tá lá no meu TikTok, @IssoESantos também, se vocês quiserem acessar. O Brasão ele recebeu uma oferta de 7 milhões de euros do Flamengo. E 7 milhões de euros, você que não tem uma ideia boa de como está agora a inflação, são basicamente 44 milhões de reais. E basicamente é um dinheiro muito... é muito pouco dinheiro para um jogador que está em ascensão no futebol brasileiro. Claro que não é um jovem de 18 ou 19 anos, o qual hoje tem recebido propostas de 20, 30, 40 milhões de euros para sair do Brasil, para jogar em time grande da Europa, mas é necessário que seja algo de 18, 17, 19, 20 milhões de euros, na minha opinião. Porque não dá para vender... Primeiro, vamos lá, é um time brasileiro, a gente não pode sair dando jogador assim para time brasileiro, porque depois a gente enfrenta eles e está lascado. A gente está dando poder pro time adversário, né? Já começa por aí. Mas enfim, esse valor é muito baixo. O Santos ele recusou, dizendo que é muito inferior ao que ele achava que seria, né, o preço de um Gabriel Brasão aí da vida, e que seria mais ou menos o dobro, o necessário para tirar o Gabriel Brasão do Santos. Assim, que é uma ação muito inesperada do Santos Futebol Clube. O Santos tem dado jogadores pro futebol europeu há muito tempo. O Santos deu o David Washington, apesar que o David hoje não está na fase boa, mas na época era um grande ativo, a gente deu o ativo, né? A gente deu o Marcos Leonardo, todos esses jogadores por valores muito abaixo do que seria o necessário. Se eu não me engano, o Marcos Leonardo foi vendido por 17... o David foi vendido por 17 milhões de euros. O Marcos Leonardo, se eu não me engano, saiu por mais ou menos isso também, ou seja, não chega nem a 100 milhões de reais. O que é um valor muito abaixo para um jogador em ascensão. O Gabriel Brasão, ele faz parte de uma outra leva, né, de jogadores, é um goleiro. O goleiro, quando sai do Brasil, ou ele sai muito cedo, mal joga no profissional, como foi o caso dele mesmo, quando eu estava no Cruzeiro e saiu vendido para a Inter por um valor altíssimo. Ele que já era, no momento, campeão mundial com a seleção sub-17, assim, era um jogador que tinha muito potencial para crescer e já saiu muito cedo. Não teve espaço lá e sofreu algo que é realmente um preconceito do futebol europeu referente ao goleiro brasileiro. O goleiro não tem chance nenhuma lá fora. Ele acaba sendo terceiro goleiro, segundo goleiro, tem um momento de adaptação, tem que se adaptar ao futebol. O que eu não acho necessário, sinceramente, muito goleiro já tem as valências necessárias quando sair daqui. E o Gabriel Brasão não... quando ele chegou ao Santos, ele teve alguns momentos de incerteza. Acho que foi um mês aí em que ele demorou muito. Demorou muito não, que demorou de uma forma intensa, assim, para ele poder ter a confiança que ele tem hoje no Santos. Principalmente ainda na Série B, que é um campeonato que pouquíssima gente joga do nível que a gente esperava que ele tivesse, né? Ele chega aqui, demora um tempinho, mas quando ele encaixa, ele vira o melhor goleiro do Brasil. Melhor goleiro da Série B, no caso, né? Hoje, na minha opinião, é o melhor goleiro do Brasil. Devia ser até convocado aí numa próxima convocação, nem que seja para ser terceiro goleiro. Eu acho que tem que ter esse reconhecimento. É claro que o Santista não quer que ele saia, né? Eu, como Santista, prefiro que ele esteja aqui se não for para ser utilizado. Mas talvez seja aqueles casos de goleiros que vêm e viram titulares da seleção. Imagina, um Brasão da vida passando a ser o principal goleiro da seleção brasileira. Hoje, os dois grandes goleiros da seleção, Ederson e Alisson, se eu não me engano, ambos têm na faixa de 33 anos, 32. Daqui a um tempo eles vão se aposentar e alguém vai ter que levar esse manto. A gente não tem nenhum outro goleiro
em alto nível no futebol europeu, em times muito grandes como são Liverpool e City hoje em dia, que é o caso de Alisson e Everton e Everson. Então, assim, a gente vai acabar tendo algum goleiro do futebol brasileiro, certamente. Se esse goleiro pudesse ser o Gabriel Brazão, seria uma grande honra aí pro Santista. O Santos quer que ele saia pra Europa. Tem essa questão também. Você dá um jogador pro futebol brasileiro assim, tranquilamente. É o caso do João Paulo, né? Ele é um goleiro de alto nível, não é do nível do Brazão, na minha opinião. Mas saiu pra um Bahia, né? No momento de empréstimo, durante esse 1 ano de empréstimo que ele vai ter lá, ele não vai poder enfrentar o Santos. Tem isso na cláusula. Mas comprado, a partir do momento que comprado em outras temporadas, ele vai passar a enfrentar o Santos. Se bater a meta, é claro, né? Pra ficar no Bahia. Vai passar a enfrentar o Santos em outros momentos. Enfim, é um problema a gente vender para time brasileiro. E parece que o Santos entendeu isso, pelo menos no caso do Gabriel Brazão. Inclusive, na época em que o João Paulo era muito bom, despontava no futebol brasileiro, em 2021-22, existiram, eu não sei se houveram tá certo, enfim, eu devia saber disso, mas existiram propostas do Flamengo em relação ao João Paulo, propostas boas até. O Santos aceitou. Quem não saiu foi o João Paulo. Ou seja, o Santos mudou de mentalidade, ou melhor, né? As pessoas que estão lá dentro, algumas, né, são outras pessoas hoje e podem tomar decisões diferentes, que parece que é o que está acontecendo. O Santos está passando a ser mais inteligente no mercado, o que é muito bom. Tá montando um time melhor, a gente contratou jogadores de alto nível, ou pelo menos médio para cima, não tem nenhum jogador que é uma aposta muito grande, assim, tipo um William Maranhão da vida, ou sei lá, uma aposta tipo Rodrigo Fernandes. Enfim, são jogadores que parecem render, ou que parecem estar tentando render, pelo menos. E a gente tem, obviamente, Neymar, é um time que é muito melhor do que aquele de 21, 22, 23, e que pode render muito mais ainda. Apesar das pessoas discordarem muito, né, o Brazão, na minha opinião, é o melhor goleiro do Brasil. Não tem discussão, cara. Não tem mesmo. Hugo Souza é muito bom, acho o Rafael muito bom, acho o Everton um grande goleiro, mas em questão de atuação, desempenho, pegar realmente, fazer defesas difíceis, o Brazão tem se destacado e muito. E o Santos não tem sido um time que está muito ruim assim no Brasileirão. A gente não perde a 3 jogos, tem feito boas partidas, não vou falar incríveis, mas boas partidas, passando por apertos e apertos, mas um time bom passa por um bom goleiro. E é o que tem acontecido com o Santos Futebol Clube recentemente. O Santos, inclusive, falou, né, que quer que seja pelo menos o dobro para poder vender o Brazão para um time brasileiro. Eu acho o dobro baixo ainda, porque se for pensar 7 milhões de euros, o dobro dá 14. 14 milhões de euros não chega nem a 100 milhões de reais ainda. A gente precisa aí adicionar um pouquinho mais. Na minha opinião, para sair para qualquer lugar, mínimo 18, 19 milhões de euros. Não dá para sair por menos que isso, não dá. Não dá porque David Washington e Marcos Leonardo saíram por menos que isso e hoje tão bem. Assim, pelo menos o Marcos Leonardo está indo muito bem lá no Al Hilal. Merecia estar num time maior, eu acredito, ele que tem muito poder de decisão em qualquer time. David Washington não rendeu o que poderia render, mas ainda assim desempenhava de uma forma muito boa aqui no futebol brasileiro. Então, é um aprendizado muito bom do Santos saber que os ativos do Santos, mesmo o Santos passando por todo o aperto que passa, né, questão financeira, tem muito pouco dinheiro na conta, muita dívida, a gente ainda tá sabendo trabalhar os nossos ativos que são jogadores do Santos. Não é muito comum um goleiro sair daqui e ir lá pra Europa jogar, sim, virar titular. Como eu disse, existe esse preconceito, né, da Europa. O jogador vai chegar lá e vai virar um terceiro goleiro, um segundo goleiro, ele vai passar por adaptação e dificilmente vai se firmar. Tanto que aconteceu com apenas, que eu consigo me lembrar agora, cara, 4 goleiros do futebol brasileiro que foram lá pra fora e se firmaram. Júlio César, Dida, Alisson e Ederson. Não consigo pensar em mais nenhum que foi lá pra fora e virou o grande goleiro da sua equipe no momento em que ele estava lá, né? O Júlio César na Inter, o Dida no Milan, o Everson no City e o Alisson no Liverpool durante muito tempo. Agora os dois estão lá, cara, vai fazer décadas já que eles estão lá. Assim, eles desempenham muito bem, definitivamente. Vamos lá, o que eu posso falar mais aqui? A gente pode ter um goleiro de seleção, que pode ter vaga na seleção. Então, assim, a gente tem que levar isso em consideração na hora de vender ele. Não dá pra a gente simplesmente dar um goleiro que vai ser terceiro goleiro de Copa do Mundo, segundo goleiro de Copa do Mundo. Ainda assim, mesmo não atuando, ele tem um certo prestígio e, obviamente, o valor dele sobe ainda mais. E mais um motivo pra gente não vender o Brazão agora pra nenhum time, né, eu digo, pra Europa ou pro Brasil, só se for pra um valor exorbitante, sei lá, 30 milhões de euros, 25 milhões de euros, porque a gente não tem goleiro.
Pra gente passar a ter outro goleiro, a gente precisa de todo um trâmite, ir atrás de jogador, fazer um scout interessante e ainda ir atrás de goleiro jovem, porque pra tapar buraco é complicado, a gente vai ir atrás de jogadores tipo o Jandrei, aí eu não apoio nem um pouco. Então é interessante que a gente ainda tenha o Brasão para poder firmar a posição no Santos. Então um goleiro que seja longevo. Eu gosto muito dessa questão, se o Brasão continuar desempenhando o mesmo que desempenha hoje, nos próximos anos, durante 10, 15 anos, aí seria incrível ter ele dentro do Santos. E ainda assim ser um grande goleiro, como foi o Fábio durante muito tempo no Cruzeiro. E aí também virar ídolo, talvez mais até do que João Paulo seja agora. Não vou dizer que ele é ídolo, mas que ele tem muita importância para a torcida do Santos. E eu espero que o Brasão possa ter isso e muito mais. Só lembrando vocês, se inscrevam, deixem o like, não se esqueçam, isso ajuda muito o canal, a gente tá chegando quase 800 inscritos, agora faltam 3 pessoas pra se inscrever. Se inscreve aí no canal, gente, não deixa de ajudar a gente aqui a criar essa comunidade gigante e passar a ser uma das maiores comunidades aí do Santos Futebol Clube no Brasil. Bom, rapaziada, eu vejo vocês na próxima. Me segue no Instagram lá, dá esse help também. Eita, quase caiu o caderno aqui. Me segue no Instagram, dá esse help. @ICSantos, tá? Vamos lá. E tem coisa que eu posto lá e não posto aqui. Então, fiquem ligados, acompanhem pra vocês ficarem de todas as notícias possíveis aí. Vejo vocês na próxima. Falou, fui e é nóis!